Ministério Profético, amor à palavra da verdade. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no texto de Josué, capítulo 14, versículo 6. Josué 14, 6. Josué, capítulo 14, versículo 6. Amém? Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim para ela: motivadores, otimistas e guerreiros. Fala, esses são os que conquistam. Deixa eu perguntar mais uma vez, que agora você entendeu, porque esses são os que conquistam. Tem alguém aqui que é motivador, otimista e guerreiro? Se tem, libera o som de glória nessa noite, aplauda o Senhor com bastante força. Aleluia. Motivadores, otimistas e guerreiros, esses são os que conquistam. E Deus nos chamou para um novo tempo. Nós estamos recebendo durante todo esse mês palavras para um novo tempo, para começarmos um novo tempo, conquistando, vencendo, rompendo, prosperando, desenvolvendo o chamado. Deus tem falado conosco e Ele tem nos dado direções preciosíssimas, maravilhosas, para nos fazer entender que para conquistar é preciso manter o foco, trocar os odres velhos e mudar, deixar de lado o pessimismo e começar a viver de modo otimista e perseverante. Quem aqui durante esse mês entendeu e praticou a troca de odre ou de odres? Levanta a mão e fala assim: amém. Irmãos, durante esse mês, quantas vezes Deus, sabe por quê? Quando Deus fala conosco que nós temos que trocar os odres velhos por odres novos, né? E como eu já falei, odre era um recipiente feito de couro de animal, de pele de animal, que comportava dentro dele vinho. E Jesus fez uma analogia, ou fez uma ilustração, dizendo o seguinte: não se pode pôr vinho novo em odres velhos. Então Deus falou conosco que para viver um novo tempo, e viver um novo tempo com sucesso e vitória, nós precisamos trocar os velhos comportamentos por comportamentos novos. E durante esse mês Deus me deu muitas oportunidades de trocar velhos comportamentos por novos comportamentos. Quantas vezes me deu vontade de gritar e brigar, e eu falei: eu preciso trocar o odre, vou jogar o odre velho fora, porque Deus vai derramar vinho novo. Quantas vezes eu me aborreci, me estressei com obreiros, com irmãos, com a minha fofa, e deu vontade de brigar. Mas aí o Senhor falou assim: eu estou te dando a oportunidade de trocar o odre velho para receber o vinho novo. Quantas vezes eu tive a oportunidade esse mês de jogar fora alguns velhos comportamentos que me impediam de viver o novo de Deus. E vinho novo aponta para a alegria, para a felicidade nova. Quantas alegrias e felicidades você já teve? Mas Deus quer te dar novas alegrias e novas felicidades. Deus não quer que você viva da glória do passado. Deus não quer que você viva falando: nossa, eu tinha tanto dinheiro, eu já fui para tantos lugares, eu já fiz tantas coisas, eu já fui tão feliz nessa área, eu já fiz tanta coisa na igreja, eu já desenvolvi tantos projetos, já realizei tantos sonhos. Tudo no verbo passado. Já fiz, já foi, já aconteceu. Nós precisamos entender que Deus é um Deus de coisas novas. Ele mesmo disse isso: eu farei coisas novas na vida de vocês. E para viver o novo de Deus, nós temos que jogar fora. Só que não adianta você ouvir a mesma palavra e não jogar fora os velhos comportamentos. Quem quer viver o novo tempo de Deus aqui? Não. Se você me perguntar, se eu tivesse aí, o pastor perguntasse:
Quem quer viver o novo tempo de Deus, irmãos? Pergunta para mim assim, pergunta assim: pastor, o senhor quer viver o novo de Deus? Pergunta aí. Eu quero, aleluia, sim, eu quero, glória a Deus. Senhor, agora Jesus, pode trazer o vinho novo. Já troquei o odre velho. Acorda, meu irmão, toma posse da promessa. Quem quer viver o novo de Deus aí? Nova alegria, nova festa. Trocar o velho óleo, o velho vinho por vinho novo, por óleo novo. Deus quer transformar o luto em festa. O que está em luto na tua vida? O que está difícil de romper? O que não está dando certo? O que está te atrasando? O que está retardando os seus projetos, os seus sonhos? Deus quer trocar. Deus quer trocar a incerteza. Deus quer trocar a insegurança. Deus quer trocar o temor, o medo. O medo pela vida, pelas coisas. O medo em fazer coisas novas. O medo em romper em outras áreas. Em fazer um curso. Em fazer uma faculdade. Eu não sei se vou ter como pagar. Eu não sei se vou ter como fazer. Deus quer romper o medo. E Ele quer trabalhar na tua confiança nessa noite. Nós precisamos entender que para romper, que para conquistar, que para avançar, que para prosperar, que para receber as promessas de Deus, nós temos que ter em nós o espírito de motivador, de otimista e de conquistador, de guerreiros. Só esses conquistaram. E eu quero te convidar a você ler comigo o texto de Josué, capítulo 14, versículo 6. Ele diz assim: então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como senti no meu coração. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, mas eu perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Naquele dia Moisés jurou dizendo: certamente a terra em que pisou o teu pé te será por herança, a ti e aos teus filhos para sempre, porque perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor, como falou, me conservou em vida estes 45 anos. Desde o tempo em que o Senhor falou estas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E eis que hoje tenho já 85 anos. Ainda hoje me acho tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então, tal é agora a minha força, tanto para a guerra, como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia, porque tu ouvistes, naquele dia, que estava ali os anaquins, bem como cidades grandes e fortificadas. Porventura o Senhor será contigo para os expulsar, como ele disse. E o versículo 13 prossegue dizendo: então Josué abençoou a Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. Ora, o nome de Hebrom era outrora Kiriate Arbá, porque Arbá era o nome do homem mais alto que havia ali naquele lugar.
e a terra repousou da guerra. Olha para quem está do teu lado e fala assim: a terra repousou da guerra. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós lemos a sua santa e poderosa palavra. Pai, por favor, não por mim, Senhor, mas por alguns que têm pressa para ir para casa, ver o Faustão, Silvio Santos, ou sei lá, seja lá o que for. Para alguns que têm pressa de ir para casa, dormir mais cedo, porque amanhã vão trabalhar. Para alguns que têm pressa de ir para casa, porque precisam fazer comida, fazer qualquer outra coisa. Por causa desse, Senhor, por favor, perdoa-nos e fala conosco, Pai, de uma forma que nós possamos compreender a Tua palavra nesse pouquíssimo tempo que nós temos aqui. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor, porque nós somos indignos até de abrir a nossa boca para falar o Teu nome. Quanto mais limitar o tempo para que o Senhor fale. Mas o Senhor conhece quem nós somos e como nós somos. E o Senhor sabe o quanto nós ainda precisamos mudar. Por favor, Pai, fala conosco nessa noite. Não deixa que saiamos daqui da forma que entramos. E aqueles, Deus, que têm o seu corpo cansado, a sua mente cansada por causa da correria do dia a dia, por causa do trabalho, porque alguns trabalharam ainda hoje, Senhor, traz descanso, paz e alívio. Que aqueles que confiam no Senhor durmam nessa noite como nunca antes dormiram. Tamanha a paz e o descanso. Em nome de Jesus. É a oração que nós fazemos a Ti. Amém, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, esse texto que nós lemos mostra para nós a história de um povo que tinha conseguido conquistar a promessa de Deus. Eles estavam vivendo um novo tempo. E nesse novo tempo que eles estavam vivendo, eles tinham recebido promessas antigas de Deus. Caleb era um deles. Nós lemos o texto aqui e vemos que ele fala com exatidão que ele tinha 40 anos quando ele recebeu a promessa de Deus através de Moisés, que era o profeta na vida deles. Quando eles receberam a promessa, quando ele recebeu a promessa de Deus, ele tinha quantos anos? 40? Grava isso no teu coração. Quando ele recebeu a promessa, ele tinha quantos anos? E aí nós vemos ele tendo um diálogo com Josué. Eles já tinham conquistado a terra. Deus já tinha usado Josué. E daquela geração, somente eles dois entraram na terra prometida. Da geração que recebeu a promessa lá no passado, saindo do Egito, só Josué e Caleb entraram nessa terra. Nem Moisés pisou na Canaã terrestre, nem ele pisou. Nós vemos em Números 13 e Números 14, nesses dois capítulos de Números, Moisés enviando, e esse foi o começo dessa história de sucesso de Josué e Caleb. Moisés enviando 12 homens, quantos homens? 12 homens para espiar uma terra. Fala para quem está do teu lado assim: 12 é um número de governo. Fala, grava isso no teu coração. Fala, o número 12 é um número de governo. Preste atenção aqui, Deus manda Moisés enviar 12 homens, que cada um deles era de uma das 12 tribos de Israel. E esse número de 12 homens foram como governo de Deus para sondar uma terra, para poder espiar aquela terra e ver quais eram as condições daquela terra, como eles poderiam fazer para entrar, quem era o povo que estava lá, se tinha possibilidade deles vencerem a batalha. Isso aí Deus não falou com eles. Mas desses 12 homens, 10 homens foram com esse sentimento: eu vou lá, nós vamos lá e vamos ver se tem possibilidade de vencer a batalha. Só que Deus tinha prometido para eles. Deus tinha dito que aquela terra era deles. Deus tinha prometido aos antepassados deles que aquela terra era possessão deles. Olha para quem está do teu lado e fala assim: o que Deus te prometeu? Pergunta para essa pessoa.
Agora pensa aí numa promessa que Deus fez para você. Você tem alguma promessa de Deus? Deus te fez alguma promessa e você ainda não recebeu ela? Deus te fez alguma promessa e você ainda está esperando para que essa promessa se cumpra? Pensa nela aí agora. Porque essa promessa precisa vir ao teu coração. Sabe por quê, irmãos? Ninguém consegue conquistar se não tiver objetivo, se não tiver um foco, se não tiver um alvo. Você imagina se a gente tem aqui o melhor atirador de arco e flecha do mundo. Vamos colocar assim, no nosso meio aqui, o melhor atirador de arco e flecha do mundo, o senhor Bruno. E o Bruno ganhou todos os campeonatos mundiais de tiro com arco e flecha. Então eu viro para ele e falo assim: Bruno, dá um exemplo, dá uma demonstração da tua técnica aqui para a igreja. E eu falo assim: Bruno, acerta o alvo aí para eu ver, para a igreja toda ver que você realmente é bom nesse negócio. Primeira pergunta que o Bruno vai fazer vai ser essa: pastor, onde está o alvo? Qual é o alvo, pastor? E ele vai procurar o alvo, e eu vou dizer para ele: o alvo é aquele. E aí então, e só então, o Bruno vai poder pegar o arco e a flecha, mirar no alvo e acertar o alvo. Sabe o que isso significa para nós? Se você não tiver um objetivo, se você não tiver um alvo, se você não tiver metas, você não vai conquistar. Como nós conquistamos aquilo que nós nem sonhamos? Olha para quem está do teu lado e fala assim: você só conquista aquilo que você sonha. Fala, porque o que você sonha gera motivação em você. Você está entendendo isso? Quem está entendendo isso aí? Você só conquista aquilo que você sonha. Se você não sonhar, você não vai conquistar. Você quer fazer uma faculdade? Então sonhe com a faculdade. Planeje, faça um planejamento de trabalho, de finanças, para que você possa juntar fundos, para que você possa pagar a sua faculdade. Irmãos, eu conheço uma pessoa que hoje vive muito bem, tem uma condição financeira muito estável. E ele virou para mim um dia e falou assim: Saulo, isso há uns 3 anos atrás, ele virou para mim e falou assim: Saulo, sabe por que você tem tão pouco? Eu falei assim: lógico que eu sei, porque eu ganho pouco, né, cara? Poxa, se eu ganhasse muito, eu teria muito. Ele falou assim: não, o que você tem não se limita ao que você ganha. Eu falei assim: como assim? Ué, o que eu tenho se limita ao que eu ganho, sim, porque se eu ganhasse muito, eu teria muito, eu conquistaria muito, né? Teria carro, teria isso, teria aquilo outro. Mas ele falou assim: não. Quanto é que você ganha? Eu falei: eu ganho X. E a Paula ganha X. Aí ele: então, rapidamente eu vou te explicar um esquema financeiro para que você possa mudar de vida. Pegou o celular e fez uns cálculos e falou assim: quanto você gasta, quanto você paga de luz por mês? Eu falei: X. Ele falou: quanto você paga de aluguel por mês? Eu falei: tanto. Quanto que você gasta com telefone? Tanto, tal, não sei o que. Quanto que você gasta com entretenimento? Eu falei assim: tanto. Falei lá os valores. Ele virou para mim e falou assim: então, com a renda que vocês têm, vocês poderiam estar vivendo muito melhor. E aí ele me fez uma pergunta: qual é a pasta de dente que você usa? Eu olhei para a cara dele e falei assim: ué, como assim? Não, qual a marca da pasta de dente que você usa? Eu falei: Colgate Luminous White. Ué, Colgate Luminous, apesar de não parecer, mas é propaganda enganosa, aquele negócio da televisão, clareia instantaneamente. Colgate Luminous White. Ele falou assim: sabe qual que eu uso? Eu falei: deve ser uma dessas importadas, né? Ele falou: não, eu uso Contente. Falei com ele: o quê? Eu uso Contente. Falei assim: você fica contente com isso? Ele falou assim: qual é a margarina ou manteiga que você usa? Eu falei assim: varão, Qualy, né? Tem que ter pelo menos qualidade de vida, da sadinho, cadinho. Ele falou assim: eu uso Doriana. Eu falei: você tá de brincadeira comigo, cara? Comer Doriana é muito ruim, cara. Aí ele falou assim: qual o carro que você anda? Aí eu falei para ele assim: é o P2. É o P2 de Ação Canela.
Aí ele, então, eu ando de carro. Qual o endereço da sua casa própria? Eu falei assim, tá no céu ainda. Ainda não tinha casa, né? Na verdade, a gente já tem agora, mas ainda não tomamos posse, né? Tá igual o povo hebreu aqui, né? Deus, a promessa já está feita. Olha, nós vamos sair de lá e vocês vão entrar para lá. Mas estou só esperando minha fofa mãe, a fofa sogra mãe, desapropriar a casa para nós apropriar a terra lá. Mas aí eu falei assim, ainda não tem ainda casa própria não, você sabe disso, cara? Ele falou assim, então, eu tenho casa própria. Quanto você junta por mês de dinheiro? Eu falei assim, deixa eu fazer as contas. Bom, irmão, com o salário que eu ganho, tendo em vista que eu compro margarina Qualy e pasta de dente Colgate Luminous White, não dá para gastar, não dá para guardar muito não. Ele falou assim, esse é o problema. O que você pretende ser daqui a 5 anos, Saulo? Eu falei assim, não sei ainda. Eu estou esperando em Deus. Ele falou, Deus ainda não te falou o que Ele quer que você seja? Eu falei, não, Ele já falou o que quer que eu seja, mas... Então você está esperando em Deus o que? Ele já te disse que quer que você vai ser um pastor. Então você está esperando o que em Deus? Aí ele, você já começou a trabalhar para ser um pastor? Você já começou a estudar para ser um pastor? Você já começou a se dedicar para ser um pastor? O que você está investindo para ser um pastor? Porque você quer ser só mais um pastor, ou você quer ser um pastor que vai mudar a história? Eu falei assim, não, cara. Ele falou assim, eu sei que você quer ser um pastor para mudar a história, você sempre diz isso, que você quer ser um homem que vai mudar a história. Mas para você ser isso, você precisa trabalhar agora. Construir. Você não entra num terreno e bota a mesa, bota a cadeira, coloca a tua cama e deita debaixo do teto que é o céu, para depois construir uma casa. Não, você constrói uma casa, edifica a parede, embolsa tudo, coloca iluminação, portas e janelas para proteger você e a sua família, para guardar os seus bens, para depois você entrar e colocar tudo que é seu. Então construir um futuro precisa se iniciar agora. Olha para quem está do teu lado e fala, você está entendendo o que Deus está falando com você? Fala, para você construir um futuro, você precisa começar a edificar agora. Meu irmão, qual é o teu sonho? Qual é o teu propósito? Para que você está na terra? Tem pessoas que não sabem por quê. Tem pessoas que se perguntam, por que eu estou na terra? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito de existir? Para que eu existo? Eu só existo para sofrer? É só para isso que eu existo? Quantas vezes eu ouvi falas assim? Eu só existo para isso? Não tem mais nenhum outro propósito não? Para que eu sirvo? Não sirvo para nada. Minha vida é casa, trabalho, igreja, trabalho, casa. Ou então casa, trabalho, escola. Não sei, mas talvez você seja uma dessas pessoas. Existe um propósito de Deus para a tua vida. Só que para que você viva o propósito de Deus na tua vida, você precisa entrar no propósito de Deus. Não tem como você viver o propósito de Deus para a tua vida, saber o propósito de Deus para a tua vida, se você não entrar no propósito de Deus. E eu quero que você saia daqui entendendo o seguinte: para viver o propósito de Deus na tua vida, e nunca mais perguntar para Deus nem para ninguém, para que você serve, para que você saiba exatamente, porque cada um de nós que aqui estamos, temos um propósito de Deus nessa terra. Nós não viemos aqui por acaso, nós não viemos aqui só para nascer, crescer, casar e morrer, não, nós viemos aqui nessa terra para fazer a diferença. Você tem noção disso? Você não escolheu Jesus, Jesus escolheu você. E Ele disse que quando Ele falou isso para os discípulos, Ele falou, não foram vocês que me escolheram, mas eu que escolhi vocês. E aí Ele disse que havia um propósito para os discípulos. Ele falou, eu escolhi vocês para que vocês vão e indo deem muitos frutos, e o fruto de vocês permaneça a fim. Olha, presta atenção nisso, porque Ele diz o propósito e Ele fala qual é o fim. Ele diz qual é.
o objetivo, e ele fala qual é o prêmio se alcançar o objetivo. E nesse caso ele falou: e indo, vocês deem muitos frutos, e o fruto de vocês permaneça. Você sabe por que Paulo, você sabe por que eu vou dar um exemplo mais claro que vocês vão lembrar com mais facilidade. Você sabe por que Pedro chegou perto do coxo, lá junto à porta formosa, e falou assim: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso eu te dou, levanta. E o que aconteceu? O cara continuou ali, a perna dele não curou, ele continuou ali ou ele levantou? Sabe por que Pedro fez isso? Porque Jesus falou: vocês vão e vão dar muitos frutos, e o fruto de vocês precisa permanecer, porque aí tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele vai fazer. Para que o Pai seja glorificado no Filho, é preciso que nós confiemos naquele que fez a promessa. Quem foi que te fez a promessa? Quem foi que te deu um propósito? Quem foi que colocou em você talvez o seu sonho já esteja se apagando. Talvez as lutas da vida, os problemas, as dificuldades, as crises têm sido tão grandes na tua vida, que os problemas estão como que uma névoa, como que uma poeira de areia, uma tempestade de areia, passando diante de você, no deserto chamado vida, e você não está conseguindo mais enxergar a promessa que Deus fez. Talvez você está esfriando espiritualmente, esfriando no seu relacionamento, na sua vida conjugal, na sua vida familiar. Talvez você está esfriando por completo. Talvez até a sua piedade está diminuindo. Sabe quando você via uma pessoa acidentada e você sentia dor no teu coração, você não conseguia olhar, mas agora você olha como se fosse uma coisa natural. Ah, olha lá, machucou todinho. Que isso, cara? Você consegue olhar uma coisa dessa? Ah, eu não sinto nada não. Isso aí nem mexe mais comigo não. Já ouviu alguém falar isso? Levanta a mão quem já ouviu. Eu já ouvi. Irmão, Deus nos chamou para sermos um povo que vai mudar a história de vidas e de outros povos. Deus te chamou para mudar a história da tua família, para mudar a história daqueles que estão sofrendo, para mudar a história daqueles que estão perecendo, aqueles que estão, sabe, enfermos, que estão enfermos não só do corpo, mas da mente, da alma, que não conseguem encontrar uma cura. A cura está em você, se Jesus estiver em você. Ele fez uma promessa: aquele que crê em meu nome farão essas obras, expulsarão os demônios, curarão os enfermos, se pegarem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Ele nos fez uma promessa, mas Ele disse que a condição da promessa era se crermos nele. Agora, quem te fez a promessa foi o mesmo que levantou o coxo quando Pedro pediu, quando Pedro ordenou para que o coxo levantasse, no nome de Jesus. Esse mesmo Jesus que levantou o coxo ali diante de Pedro e glorificou o nome de Jesus naquele coxo, esse mesmo Jesus ainda faz milagres e quer usar você para fazer mudança na história da tua casa, da tua família, dos teus filhos. Mas para que tudo isso aconteça, para que você conquiste a terra, para que você conquiste a terra, irmãos, a terra é a promessa de Deus. Deus prometeu que vai salvar e transformar. Às vezes o seu marido que é alcoólatra, às vezes o seu filho que é usuário de drogas, às vezes um parente seu que está doente, enfermo, deprimido, oprimido. Às vezes é uma pessoa na tua, sabe, um amigo, um colega de trabalho. Deus prometeu que Ele vai usar você para poder mudar a história. Você quer ver? Aí você fala assim: mas quando que Ele fez essa promessa? Quem aqui crê no nome de Jesus? Não, só quem crê no nome de Jesus. Libera o som de glória. A partir do momento que você creu no nome de Jesus e entregou a sua vida a Ele, a partir do momento que você falou: Jesus, eu te aceito como o único Senhor e Salvador da minha vida, a partir do momento que você fez isso, Ele prometeu para você. Esse texto de Marcos, capítulo 16, versículo 17, se não me falha a memória, é uma promessa para nós. Aquele que crê no meu nome farão essas obras, expulsarão os demônios.
Quando os demônios estiverem oprimindo lá na tua família, quando você olhar para o lado, ver um parente oprimido, ver um amigo, você precisa somente de uma coisa: crer no nome de Jesus, porque Ele te fez uma promessa. Lembra que acho que eu já falei isso aqui. Uma vez um irmão daqui da igreja me perguntou: pastor, o que o senhor faz para expulsar demônio? O senhor deve orar muito, jejuar muito, o senhor deve se consagrar muito, né? Deve ser muito difícil para ter essa autoridade. O demônio manifesta, o senhor fala: amarra ele aí, Jesus, amarra ele aí. E o endemoniado bota a mão para trás e fica todo preso. Pastor, que autoridade é essa? Eu falei assim: essa autoridade tem um nome, o nome dela é Jesus. É só crer no nome dele. A única coisa que eu faço é crer no nome de Jesus. Eu creio no nome dele, eu creio no nome dele, eu creio no nome dele. E aí ele cura, ele faz milagre, ele expulsa os demônios, ele realiza, ele faz, ele acontece. É ele quem faz. É só crer. É só crer em quem te fez a promessa. Ele fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Qual foi a terra que Ele te prometeu? Talvez a terra que Ele te prometeu foi a transformação do teu casamento. Talvez a terra que Ele te prometeu foi a mudança na tua família. Talvez a terra que Ele te prometeu foi o teu marido deixar o álcool, a tua esposa deixar, sabe, as brigas de lado, as coisas mudarem dentro da tua casa. Talvez a terra para você seja a paz dentro da tua família, dentro da tua casa. Talvez a terra que Ele te prometeu seja uma cura, seja a libertação. Talvez a terra que Ele te prometeu seja um futuro de sucesso. Talvez Ele te prometeu que você vai ser um homem ou uma mulher próspera, que vai ajudar muitas pessoas. Qual é a promessa de Deus na tua vida? Talvez a promessa de Deus seja que você vai ser um pastor, uma pastora, um missionário, uma missionária. Qual é a promessa? Eu não sei qual é a promessa que Deus fez para você, mas se ela está se apagando, se você não sente mais ela queimar no teu coração, hoje eu quero orar, e antes de você sair daqui, em nome de Jesus, essa chama vai ser reacesa em você, para que você comece nesse novo tempo, um tempo de sucesso, de vitória, na tua história, na tua família, no teu chamado, no teu ministério. Se está se apagando, você já não sente mais força por conta da promessa, Deus quer reacender essa chama hoje. E o texto que nós lemos mostra, e com certeza nós vamos continuar ele na quinta-feira e no domingo que vem. Hoje é o último domingo desse mês, não é? Domingo que vem já é o dia 2, último domingo do mês, irmãos. E esse mês é o mês da é o mês da mês da conquista. A igreja já começou a conquistar território. Deus podia ter feito isso em qualquer outro mês. Nós nem sabíamos que o mês 7 seria o mês da conquista para a igreja, mas Deus já tinha programado, agendado, que dia 25 de julho seria o dia da inauguração da congregação da Varginha. Já estava programado por Deus. Nós não tínhamos dinheiro, varão, não tínhamos recursos para isso. De repente, Deus já tinha programado no céu uma festa aqui na igreja. E essa festa arrecadou mais do que a gente esperava que fosse arrecadar. Com um mínimo de pessoas. Veio um pingo de gente. A gente esperava que viesse bastante gente. Veio pouca gente, não foi, Ju? Pouca gente. Mas arrecadou mais do que nós imaginávamos, não é, Maria? Não é? Nós tínhamos recursos guardados. Uma feijoada que foi feita quando? Qual foi o mês? Em maio. Que era para comprar uma mesa de som nova, que nós ainda vamos comprar em nome de Jesus. Estava guardado. Nós tínhamos R$400 que já tinha sido doado, 200 de uma cesta básica e 200 de uma doação, não é, Fatinha? De uma pessoa que Deus tocou no coração lá na Varginha para poder doar para então célula da Varginha, que ainda nem era congregação, não tinha nem esse pensamento ainda. Mas Deus tinha programado no céu, no mês 7, vai ser o mês da conquista. E vai ser a primeira conquista do ministério profético nesse 1 ano e meio de ministério profético. Isso vai ser para provar, e eu não sei se você entende isso. Deus, eu imagino Deus no céu falando isso, vai ser para provar para eles que o que eu falo eu cumpro. E eu disse que esse é o mês da conquista. Começou pela igreja, pelo ministério, mas Deus vai fazer na minha e na tua vida. É o último domingo do mês, mas o mês ainda não acabou.
Ainda tem mais alguns dias. E eu tenho certeza, meu Deus, eu tenho certeza que durante esses poucos dias que resta do mês 7, algumas pessoas vão receber promessas que Deus tinha feito, vão receber coisas que Deus tinha falado há anos atrás, que vão se cumprir ainda nesse mês 7. Ah, meu Deus, nós veremos testemunhos aqui. Pastor, antes do mês acabar, eu recebi a promessa de Deus. Pastor, antes do mês acabar, eu conquistei o que Deus prometeu. Mas nós precisamos entender e sair daqui hoje compreendendo que para começar uma história de sucesso, nós temos que erguer os fundamentos. E os fundamentos não podem ser erguidos no seu patrão, no seu amigo, no seu vizinho, no seu marido, na sua esposa, não pode ser erguido na sua vida financeira. Os fundamentos precisam e devem ser erguidos na maravilhosa pessoa de Jesus, o Cristo. Ele é a rocha inabalável. E ele deu um exemplo muito claro. Ele falou: 2 homens foram construir casas. Um construiu a casa na beira da praia, na areia. Pastor Saulo, imagino que a intenção desse cara era ficar perto de um lugar bonito. Poxa, casa na praia, é status ou não é? Ter casa na praia, sim ou não? É status. Vou construir uma casa na praia, cara, vai ser muito bom. Vou ficar de frente para o mar, todos os dias ouvindo aquele sonzinho do mar, aquela brisa vindo do mar, vai ser bom demais. E outro homem construiu a casa sobre uma rocha. Para construir uma casa numa rocha, irmãos, dá trabalho. Você vai construir casa, você cava sapata. Na areia é muito fácil, na terra é muito fácil. Mas como que você faz isso na rocha? Você não cava a rocha. Construir casa na rocha tem outras dificuldades. Rocha é muito raro, rocha com estabilidade, com um terreno plano. Então imagina o seguinte: aquele homem falou: eu vou construir a minha casa sobre a rocha. E ele teve dificuldade para erguer a casa, foi difícil, deu trabalho, foi complicado. Mas quando ele terminou, ele entrou para dentro da casa, deitou e foi dormir. O outro construiu a casa na beira da praia. Que visão maravilhosa, que vista fantástica. Eu imagino ele fincando as tochinhas, igual de luau, colocando aquelas tochinhas para fazer a inauguração da casa, botando um colarzinho de ula-ula, um colarzinho de... E a mulher dele, a esposa com sainha, as musiquinhas no fundo, jantar à luz de vela. Mas de repente começou uma tempestade. E os ventos começaram a bater. E a chuva veio muito forte. E a casa que estava sobre a areia desmoronou. Porque ela era linda. Tinha uma vista maravilhosa. Foi fácil de construir. Mas ela não tinha estrutura. Ela não tinha uma base sólida. Talvez esteja sendo difícil para você construir o seu futuro em Jesus. E tem pessoas que falam assim: era muito mais fácil quando não era crente. Tem crentes, eu já falei isso aqui, que me revolta. E aí eu estou ainda jogar mais um odre velho fora hoje. Que às vezes me dá vontade de dar uma de John Jones. E entrar de cotovelo nessas pessoas, nesses crentes velhos que falam essas coisas. Dá vontade, irmãos. Olha, agora que você aceitou Jesus, se prepara para a luta. Deixa eu te dizer uma coisa: quando alguém falar isso com você, você repreende, bota o dedo na cara, tenha coragem, fala: eu te repreendo em nome de Jesus. Que mané vai levantar a luta? Eu vou ficar com medo, rapaz. Como ontem terminou o culto lá, primeira frase que eu ouvi foi: depois, se preparem, depois de uma grande vitória, vem sempre. Eu falei: está amarrado, nem termina. Depois de uma grande vitória, vem desfrutar dos despojos da guerra.
Depois de uma grande vitória, você tem aquele tempo maravilhoso só para desfrutar, não é? É verdade, não é? Para desfrutar das riquezas que a guerra te deu. Você conquistou, você rompeu. Aí tem um exército falido, caído, morto, desmoronado ali. Você tem tudo aquilo de riqueza que eles tinham para você desfrutar. Aí depois vem, eu quero que venha, e tem que vir, um inimigo mais forte, uma batalha maior. Porque se o inimigo for mais fraco, a vitória não vai ser maior do que a última. Para a vitória ser maior, precisa de um inimigo mais forte. Precisa de uma batalha maior, para que a vitória seja maior. Talvez a sua batalha está sendo tenebrosa, e construir a casa em Jesus está sendo desesperador, e as palavras contrárias têm vindo direto. Isso é assim mesmo, irmã. Isso é assim mesmo, irmão. Isso aí é batalha. Isso aí é represária. Isso aí é seta. Isso aí é coisa do maligno. Isso aí é não sei o quê. Aí eu olho para essa pessoa, meu cotovelo coça, mas eu falo, Jesus me converte. E eu falo, isso aí é a mão de Deus, porque a palavra de Deus diz que quem está no Senhor, quem é de Deus, o maligno não toca. Não toca e pronto, acabou. Ah, mas o pastor fulano de tal diz que o inimigo bota a mão na pessoa. Eu prefiro ir pela palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que quem é de Deus, o maligno não toca, porque ele é guardado pelo próprio Jesus. O Senhor dos exércitos te guarda. O Senhor dos exércitos me guarda. Qualquer batalha que você enfrentar, é porque você está construindo tua casa na rocha. Qualquer luta que você enfrentar, é porque você está construindo a tua casa na rocha. Dá trabalho, é difícil, mas pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir tufão, terremoto, maremoto. Você vai continuar firme na rocha. Você não vai abalar, você não vai cair, as coisas não vão desmoronar. E você vai poder olhar e falar assim: veio vento forte, veio tempestade, veio terremoto, mas a rocha é forte, e eu estou firmado na rocha. Só os que estão firmados na rocha, que é Jesus, libera o som de glória nessa noite. Ei, racalabassuri candará. Você acabou de ouvir mais um encontro de fé e milagres do Ministério Profético no bairro do Barroso, número 117, Valença, Rio de Janeiro. Ministério Profético, amor à palavra da verdade.